Recentemente, a China busca dominar o Sudeste Asiático. Vários países do Sudeste Asiático estão sendo atraídos um a um para as mãos da China. Sem disparar um único tiro, a China está conseguindo subordinar a economia, o mercado e até mesmo os próprios países do Sudeste Asiático. Vamos analisar esse assunto com mais atenção agora. Segundo pesquisa do Instituto de Estudos Yusof Ishak, Instituto de Estudos Yusof Ishak, com cerca de 2.000 entrevistados de 10 países do Sudeste Asiático, 55% preferem cooperar com a China em vez dos Estados Unidos em 2024. Aumentou 11,6 pontos percentuais em relação a 38,9% em 2023. Pela primeira vez em 5 anos, mais pessoas escolheram a China do que os Estados Unidos. A China está extremamente focada no Sudeste Asiático e o papel da China na região está se expandindo. Pesquisa recente mostra que a China, com 8,98 de 11 pontos, superou os Estados Unidos da América e é vista como principal parceiro estratégico no Sudeste Asiático. O número de pessoas no Sudeste Asiático que veem a China de forma favorável está aumentando. De acordo com a pesquisa de 2024 sobre a situação no Sudeste Asiático, especialmente na Indonésia, Laos e Malásia, muitos veem a China de maneira muito positiva. Na Malásia, 75,1% aprovam a China. Na Indonésia, 73,2%. E no Laos, 70,6% têm opinião favorável. De fato, de acordo com o Índice de Poder Asiático do Instituto Lowy, um think tank de relações exteriores da Austrália, a influência geral dos Estados Unidos está diminuindo em países como Malásia, Brunei e Indonésia, enquanto o domínio da China está se fortalecendo ainda mais. Esses países que gostam da China têm uma coisa em comum. Graças à iniciativa, um cinturão, uma rota, a infraestrutura deles melhorou rapidamente. Diante dos investimentos estratégicos e do poder financeiro da China, o Sudeste Asiático está quase impotente. A China busca dominar a economia e o mercado imobiliário do Sudeste Asiático, investindo seu grande capital. Além disso, a China busca ligar grandes cidades e portos do Sudeste Asiático ao seu território. Recentemente, a China tem investido bastante na região de Yunnan. Isso ocorre porque a iniciativa Cinturão e Rota começa na região de Yunnan, Sudeste Asiático. Eles buscam ligar cidades e portos do Sudeste Asiático à província de Yunnan, fazendo a economia da região ser absorvida pela China. Acho que seria bom analisar isso com mais detalhes. Vocês provavelmente já sabem que o relacionamento entre Camboja e China é muito bom. Organizações criminosas no Camboja foram um grande problema meses atrás. No entanto, houve uma grande polêmica quando foi revelado que eram chineses que estavam operando essas organizações criminosas. A entrada desses chineses se deveu ao projeto Um Cinturão, uma rota da China. Atualmente, a China representa 80% dos investimentos estrangeiros no Camboja. Camboja e China formam uma comunidade de destino compartilhado. A China usa o Camboja como base para ampliar sua influência no Sudeste Asiático. A China também forneceu diversos tipos de armas ao Camboja. Em setembro, o New York Times noticiou indícios de negociações de armas entre China e Camboja. Aviões I-20 teriam levado armas e munições chinesas ao Camboja, posicionadas perto da fronteira com a Tailândia. Curiosamente, Tailândia e China também mantêm boas relações. O rei tailandês Maha Vajiralongkorn fez sua primeira visita à China. Mao Ning afirmou que o rei Vajiralongkorn escolher a China como primeiro destino oficial reflete o desenvolvimento das relações, destacando que China e Tailândia são vizinhos próximos e parceiros com destino compartilhado. A China logo ampliou sua influência na Tailândia por meio da comunidade chinesa local. Atualmente, por meio do acordo de isenção mútua de vistos entre os dois países, investimentos ilimitados da China estão sendo feitos na Tailândia. A ferrovia entre China e Tailândia está em construção avançada. Acima de tudo, atualmente a China também está investindo bastante em Myanmar. A China comprou o porto de Kyaukphyu e o está usando como seu próprio porto. Atualmente, a guerra civil em Myanmar dificultou os planos da China, mas ela segue interessada no país porque, ao usar o porto de Kyaukphyu, tenta driblar o cerco dos Estados Unidos. Além disso, a região é atraente porque com $100 já se tem influência. Veja o mapa. Mais de 70% do petróleo para a China passa pelo Estreito de Malaca, que pode ser bloqueado em emergências. Isso pode representar uma grande ameaça imediata à segurança energética da China. Se a China abrir o porto de Kyaukphyu, em Myanmar, e conectar um oleoduto para importar energia, elimina uma de suas vulnerabilidades. Apesar de China e Índia estarem se dando bem ultimamente, ainda assim, do ponto de vista geopolítico, são concorrentes. Mas se a China conseguir controlar o porto de Kyaukphyu, sua influência se estenderá até a Baía de Bengala, que na verdade é praticamente o quintal da Índia. Assim, a China ganha um meio de conter a Índia. Só com esse porto de Kyaukphyu,
a China pode monitorar os movimentos da Índia. Então, não há motivo para a China não fazer isso. Muitos países do Sudeste Asiático, como Laos, Indonésia e Malásia, mantêm boas relações e recebem investimentos da China. Mas o problema é que o que a China está mirando é a armadilha da dívida. A diplomacia da armadilha da dívida da China agora é considerada a forma de diplomacia mais preocupante do mundo inteiro. O principal exemplo é o porto de Hambantota, no Sri Lanka. O Sri Lanka recebeu investimento chinês para construir o porto, mas, sem conseguir pagar a dívida, cedeu os direitos de operação à China por 99 anos. Do ponto de vista do governo do Sri Lanka, foi um evento que praticamente significou perder uma infraestrutura essencial, ligada diretamente à segurança nacional e à soberania do país. E essa situação serviu como um forte alerta para os países vizinhos. O Sudeste Asiático também está cada vez mais exposto a esse tipo de risco. O Laos constrói uma ferrovia de alta velocidade com a China, financiada por bilhões em empréstimos. Mas há dúvidas sobre sua capacidade de pagar. A China detém grande parte da dívida do Laos, gerando preocupações internacionais de que o país possa ter que ceder infraestruturas, como ocorreu no Sri Lanka. Myanmar também está aumentando rapidamente sua dependência econômica em relação à China. A China aproveita a guerra civil em Myanmar para investir fortemente em energia, minerais e portos, criando uma dependência crescente do país em relação à dívida chinesa. O projeto do porto de Chachufu, promovido estrategicamente pela China, gera preocupação sobre Myanmar perder o controle do porto no futuro. Camboja também não é exceção. Com o capital chinês, a economia, segurança, agricultura e cassinos do Camboja ficaram sob domínio chinês, tornando o país economicamente dependente da China. Atualmente, 80% do dinheiro que o Camboja toma emprestado do exterior vem da China. E nesse nível, o sistema de salvação nacional do país pode ser fortemente influenciado pela vontade chinesa. Essa tendência lembra sinais anteriores de armadilha da dívida no Sri Lanka. Grandes projetos de infraestrutura, dívida pública crescente, projetos acima da capacidade de pagamento e forte presença de empresas chinesas. O padrão se repete. A maneira como a China empresta dinheiro, constrói infraestrutura e, quando o pagamento se torna difícil, assume o controle dessa infraestrutura para garantir pontos estratégicos, está, no final das contas, alinhada com a estratégia de expansão da influência geopolítica da China. Todos os países do Sudeste Asiático viram, pelo exemplo do Sri Lanka, os possíveis resultados dessa armadilha. No entanto, o fato de ainda ser difícil cortar o capital chinês mostra que o Sudeste Asiático também está suficientemente exposto ao risco de enfrentar perigos semelhantes. Claro, isso não quer dizer que os países do Sudeste Asiático estejam parados. Externamente falam em cooperação, mas internamente observam as intenções estratégicas da China. A liderança do Sudeste Asiático entende os reais objetivos da China ao propor cooperação econômica. E a população percebe que, após a entrada do capital chinês, a influência sobre indústria, finanças e políticas nacionais cresce rapidamente. A criação de estruturas irreversíveis, como a sinização em partes do Camboja, alerta o Sudeste Asiático. Países do Sudeste Asiático buscam benefícios econômicos da China e reforçam a segurança com cooperação dos Estados Unidos da América. Os lucros dos investimentos chineses são altos e rápidos, tornando-os muito atraentes para países do Sudeste Asiático em rápido desenvolvimento. Na verdade, a China é praticamente o único país capaz de concluir rapidamente infraestruturas nacionais, como estradas, ferrovias, portos e eletricidade. Os Estados Unidos e o Japão têm procedimentos mais complexos e um ritmo de progresso mais lento, tornando-se opções um tanto frustrantes para países que desejam resultados visíveis. Diante dessa realidade, o Sudeste Asiático não pode abrir mão facilmente do capital chinês, e por isso, a cooperação militar com os Estados Unidos se torna um contrapeso ainda mais importante. Por isso, seguem os exercícios conjuntos com os Estados Unidos, a permissão para a atracação da Marinha e o reforço de acordos de defesa. Eles procuram não pender demais para um lado só, utilizando a China para a economia e os Estados Unidos para a segurança, adotando assim uma estratégia dupla. O Sudeste Asiático está plenamente ciente de que, embora os investimentos da China ofereçam oportunidades de crescimento a curto prazo, a longo prazo podem levar à dependência industrial e ao aumento da influência política. Assim, apesar de aparentarem apoiar a cooperação com a China, internamente protegem indústrias essenciais, limitam o acesso chinês à infraestrutura estratégica e, se preciso, adotam sistemas dos Estados Unidos da América ou Japão para manter o equilíbrio. Todas as ações que os países do Sudeste Asiático estão tomando agora fazem parte de um processo para aproveitar simultaneamente o poder econômico da China e o poder militar dos Estados Unidos como estratégia de sobrevivência nacional. Existe uma preocupação de que, se penderem totalmente para um dos lados, perderão suas opções diplomáticas. No entanto, como os investimentos da China são extremamente atraentes, eles não conseguem cortar esses laços. Atualmente, a China está silenciosamente dominando o Sudeste Asiático. O que acham da situação? Deixem opiniões nos comentários. Encerrando o vídeo, obrigado!